Olá! Está começando o 5º episódio do Margens da Palavra, o podcast sobre literatura e outros temperos da Bahia. Eu sou Edma de Góes, ainda trabalhando em home office devido à pandemia do Covid-19. É sempre importante lembrar que a nossa gravação está sendo feita online, cada qual na sua casa, obedecendo às recomendações da Organização Mundial de Saúde. Então nos desculpem caso haja algum ruído nos áudios. Vale dizer também que essa tecnologia que tem garantido a nossa aproximação também tem potencializado as ações das juventudes. É inegável que a democratização das tecnologias de informação e comunicação, principalmente do fim do século XX para cá, abriu muitas portas para mais gente poder enxergar e compreender as ações dos jovens no mundo, sobretudo aquelas ações que se concentram em grupos sociais específicos, como mulheres, pessoas negras, indígenas, pobres, latinos, trans, gays, para citar alguns exemplos. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Depois de vir o card do episódio passado, algum ouvinte pode ter se perguntado se a gente não está repetindo o tema de abril. E a resposta é sim e também não, né? Por quê? Porque esse tema, Juventude e Produção Literária, dá muito pano para manga, gente. E é por isso que eu e Luciana Moreno, minha parceira aqui do podcast, resolvemos desdobrar esse assunto em mais de um episódio. Então, o encontro de hoje, ele dá continuidade à discussão de abril, sim, porém sobre outro viés, tá? Se no mês passado a gente ouviu a Lorena Ribeiro, escritora e pesquisadora, contando como é que ela mobiliza os leitores através das redes sociais, o nosso diálogo de hoje é com o escritor e com escritoras jovens, relatando um pouco das suas experiências e performances em saraus e slams. Os nossos convidados, eles são a Rol Cerqueira e o França Maim. Como falamos antes, essa etapa chamada juventude é marcada por uma passagem entre fases e por isso nela está implicada também a ideia de amadurecimento. Relativiza-se muito as produções literárias de escritores e escritoras quando jovens, por acreditarem que a essas produções falta ponderação, ajuizamento e maturação. E isso acaba por fechar portas para as produções literárias dessa autoria. Mas será que as produções iniciais são necessariamente sem valor? Ou não trazem em si olhares importantes e maturados sobre quem escreve, sobre o outro e sobre o mundo? E isso sem falar sobre um mérito estético também, sobre novas possibilidades que essa juventude pode estar criando, inclusive fora um pouco do que a gente considera como tradição literária. Se a resposta para essas perguntas fosse afirmativa, nós não leríamos, por exemplo, o poeta Castro Alves, jovem citado no episódio de abril. Não leríamos o Frankenstein de Mary Shelley porque ela escreveu aos 21 anos de idade, né? Não leríamos Álvares de Azevedo, que fez Lira dos 20 anos, que escreveu Noites da Taverna e morreu aos 20. Não é? Que essa discussão da juventude, é claro que ela vai mudar a cada período histórico, a nossa própria noção de juventude, ela vai mudar também em cada momento histórico que a gente está posicionado. E é por isso mesmo que ela muda, que a gente tem que refletir sobre isso, sobre o que são essas juventudes e o que são as produções dessas juventudes. E se pensarmos o excludente mercado editorial brasileiro, o problema se assevera. Segundo pesquisa da professora Regina Dalcastani, coordenadora do Grupo de Estudos em Literatura Brasileira Contemporânea da Universidade de Brasília, a literatura brasileira contemporânea ainda é performada de maneira centralizada por homens brancos, alinhados à ideia de heteronormatividade, nascidos no sul e no sudeste do país e pertencentes a uma elite econômica altamente escolarizada. Esse panorama nos leva a observar com certa desconfiança a qualidade da literatura produzida por jovens e a consequente ausência de espaços de visibilização dessa produção. Se visitarmos, por exemplo, a seção de livros para jovens nas grandes livrarias, encontraremos massivamente obras estrangeiras e escritas por pessoas adultas. Mas em nossos dias, os jovens têm usado a expressão enfiar o pé na porta, porque se outros, geralmente adultos, cerram os lugares de prestígio e reconhecimento literário, essas juventudes invadem a festa com seus próprios pés, ou criam espaços outros para materializar e publicizar suas produções. Assim, eles protagonizam a cena,
Para isso, contam com o uso verticalizado de suportes textuais e diferentes mídias, inserindo-se nas mais diversas redes sociais de forma produtiva e combativa, e investindo em performances do corpo e da voz. E para quem já tá sentindo falta de Luciana Moreno nesse episódio, muita calma. Agora a gente tem 2 entrevistas que ela realizou com a Rol Cerqueira e com França Maim. Rol Cerqueira é produtora, atriz, compositora, nascida e criada no bairro de Cajazeiras. Ela iniciou sua carreira no rap há 8 anos. É gerente de mídia em páginas e coletivos que tem como objetivo levar a literatura para espaços que não têm acesso a essas produções, e especialmente a literatura colocada à margem, como a literatura negra. É aluna do bacharelado interdisciplinar em artes da Universidade Federal da Bahia, mas faz questão de frisar que sua formação se dá nas ruas. Acumula o título de terceira campeã brasileira da FLUP, que é a Festa Literária das Periferias no Rio de Janeiro, o Slam Nacional em 2019 e também é campeã do Slam das Minas Bahia em 2017 e 2019, já tendo participado de várias finais em slams estaduais. Tudo isso aos 22 anos de idade. Haja fôlego! Roseira, muito obrigada por aceitar estar com a gente nesse 5º episódio do Margens da Palavra. O nosso projeto começou em janeiro e esse é o 2º gravado durante a pandemia. E então, para a gente é uma felicidade estar dialogando com você. E queria que você começasse falando um pouco dos coletivos onde você atua. Certo. Bom dia, eu que te agradeço muito por essa oportunidade de estar aqui. A gente está aqui criando história também, né, para os nossos futuramente. Então, começando falando dos coletivos que eu atuo no coletivo Zeferinas, né, que é atuante em Cajazeiras, Salvador, Bahia, e no coletivo Poetas Vivos, que é um coletivo que é um coletivo nacional e aqui na Bahia ele está tendo uma construção, ele está se construindo ainda, né? Mas a gente está pensando aí diversas estratégias de como fazer esse coletivo para cá, pro lado de cá, né? O coletivo Zeferinas, ele tem aí pouco mais de 4 anos, né? Nós contamos com 10 integrantes, todos do bairro de Cajazeiras, né? E a gente tem essa missão aí de perpetuar mesmo os conhecimentos que a gente conseguiu adquirir durante esse tempo. Né, conhecimentos em todos os aspectos, principalmente do nosso atravessamento de negritude, da história de Cajazeiras, né, o pouco que a gente sabe, o pouco que a gente aprende com as nossas mais velhas, a gente tenta levar para os espaços, para as escolas, principalmente para o público periférico infantil, né, e a gente está nesse corre doidão aí. Essa época de pandemia pegou a gente um pouco nas produções, mas estamos aí. E o nome Zeferinas, né, tem uma relação com Cajazeiras? Explica para os seus ouvintes essa questão. Vou explicar agora. Olha, o nome Coletivo Zeferinas, ele vem, né, como uma homenagem e também como nossa fonte mesmo de sempre que a gente perceber esse nome, que a gente vê esse nome, a gente se recordar de por que a gente está ali. Né, o nome Zeferinas vem da rainha quilombola Zeferinas, que foi atuante no Quilombo do Urubu, que ficava também em Cajazeiras. Né, então a gente traz aí esse nome vivo novamente para que as pessoas pesquisem e saibam quem foi a rainha Zeferina, né, por qual a importância dela para a cidade de Salvador, para a Bahia inteira. Na verdade, ela é muito pouco conhecida, né, e a gente traz esse nome como um puxão mesmo, um resgate de ancestralidade e uma sacudida para a gente se manter viva e se manter em pé e lembrar de uma pessoa que tentou manter a gente livre e em pé há anos atrás.
muitos anos atrás até. Seu currículo, né, aponta para diversos campos, você se insere em diversos campos da arte, da literatura, e aí eu fiquei curiosa para saber como é que você se intitula, como você, ou se você também assume diversas facetas, mas você se intitula como slammer, escritora, ou outro termo, e qual a motivação disso? Eu tenho diversas divergências com essa questão de me intitular algo, mas por conta de pertencimento mesmo, né? Às vezes a gente sente que essa fragilização mesmo de produção, a gente sente que talvez a gente não seja de fato aquilo, porque a história diz que a gente não pode ser aquilo, mas eu me intitulo no geralzão, assim, que dá para abarcar tudo, como arteira, né? Que era o que minha avó me chamava quando eu era pequena, né? Uma arteira, eu sou um artista, eu sou slammer, se você quiser dizer que eu sou poeta, eu sou poeta, se você quiser que eu sou cantora, né? Que eu acho que a arte transpira em mim, então acho que a palavra que abarca mais tudo que eu faço é dizer que eu sou uma arteira. Muito bom, uma excelente escolha, arteira, né? E uma das inserções que mais nos chama a atenção é a do Islã mesmo, né? Mas muitos dos nossos ouvintes estão ouvindo esse termo, talvez pela primeira vez. Aí eu queria que você explicasse o que é um Islã, como é que ele se organiza, quem são as pessoas que participam dentro do Islã e quem participa vendo o Islã, e também em que aspecto Raul Cerqueira atua no Islã. Então, o Islã, eu vou puxar ele um pouco para o lado de cá, né? Trazendo nosso contexto, Salvador, Bahia. O Islã, ele é basicamente, bem num resumão assim, uma competição, uma batalha de poesia falada, né? E nessa batalha a gente tem, né, toda a estrutura de uma batalha, tem jurados, tem o público que pode ser livre, quem quiser ir, quem se sentir à vontade. É quase como um sarau, só que com a necessidade de dar notas, talvez. Apesar de que poesia a gente não pode dar essa medida, né? Que é muito subjetivo, mas é dentro dessa formação, vamos dizer assim. Né? Aqui em Salvador, região metropolitana, a gente já foi, né, muito ativo no quesito Islã. Né? Nós tínhamos muitos Islãs ativos, porque é uma produção de correria mesmo, de rua, sabe? Das pessoas pretas, a mesma galera que está ali no sarau, que está em um evento, que está na rua, dentro do buzu, é a galera que produz esse Islã. Né? E hoje a gente tem o Islã das Minas BA, que é uma produção aí, a gente tem o Sarau da Onça, que também, né, se conecta com o Islã da Onça, são as mesmas produções, e temos também o Islã das Mulher, que fica em Camaçari, né? Temos aí também grandes poetas produzindo. No quesito participação, qualquer pessoa que quiser pode chegar lá e participar, não importa a idade, não importa o seu gênero, não importa sua cor de pele, mas também, né, trazendo contexto Salvador, trazendo contexto Bahia, é um espaço muito preto, sim, sabe? É um espaço que a cultura preta, ela tá ali, que a cultura LGBT, ela tá ali, e é um espaço que a gente pode se expressar e falar sobre as nossas vivências e ser ouvido de fato, sentir, pelo menos, que está sendo ouvido. Você teve uma participação no livro Literatura e Periferia, e eu queria que você falasse um pouco da organização desse livro e de como é que você fez essa participação. Então, a participação desse livro foi através de uma conexão mesmo, né, que eu tenho, graças à rua e toda essa movimentação de slam, de sarau, com Valdec, né, Valdec Almeida. Ele me convidou para participar dessa escrita e que fala basicamente dos atravessamentos que a periferia tem com a literatura, né, dos impactos que a gente tem, que a gente produz dentro da nossa periferia, e a gente ficou encarregado de escrever sobre saraus e slams. E a gente detalhou exatamente isso que eu acabei de falar, como isso se estrutura, como
como isso se perpetua mesmo dentro da periferia, como a gente consegue traçar estratégias de subversão. Foi um livro organizado por Luciana Tenina. Gente, eu sou péssima com nomes, eu não consigo Lucia pronunciar. Tenina. Isso, gente. Lucia Tenina. Sim. Né? E Regina, outro nome que eu não consigo pronunciar. Regina Dal Castanhe. Muito obrigada. Tá me ajudando pra caramba. Então, eu sou péssima com nomes. Saibam disso, tá? De galera, saibam que eu sou péssima com nomes. Né? E aí foi essa produção. Todas as pessoas que a gente conheceu também foi dentro dessa produção, desse material. Né? Eu não conhecia, eu só conhecia o Valdec, na verdade. Conheci a Jamile Santana, que foi uma das pessoas que escreveu com a gente também. E foi um processo muito participativo, assim, sabe? Bem participativo mesmo. Cada um escreveu e a gente dialogou sobre isso, né? A gente enviou uns para os outros, para revisão e tudo mais. Foi um processo bem interessante de fazer. Agora estamos aí, né? Com esse livro legal, que eu indico para as pessoas lerem, por favor. E a gente tem acesso como ao Literatura e Periferia, Rô? Então, esse livro ele está disponível através da Editora Zuc. Acha também em outros tipos de plataforma. É porque dentro desse contexto a gente só pode comprar online. Fiquem em casa. Então, só vou indicar aqui. Você fala muito da sua formação nas ruas e também o próprio slam, me parece, que figura nesse espaço, né? Mas você também está dentro da universidade, do bacharelado interdisciplinar de artes, e aí eu queria saber se há alguma influência, da sua formação artística com a formação acadêmica, e se não há, ou até que impactos, né, que relações essa formação estabelece em você? Eu sempre acreditei muito nessa minha formação de rua, e entrar na universidade não era uma pauta, sabe? Não era um objetivo, porque eu achava mesmo que eu não ia conseguir alcançar esse lugar. Então eu encontro a Steve Biko no meu caminho, na minha vida, né? Então, antes de falar Universidade UFBA, né, eu falo da Universidade Steve Biko, né, que foi o meu primeiro acesso a conhecimentos que não foram passados para mim em ensino fundamental ou médio, principalmente de consciência racial e negra. Então, eu já tracei, quando eu adentro a universidade, eu escolho o curso, né, escolho fazer bacharelado interdisciplinar em artes, eu passo antes pela minha Universidade Steve Biko, e que me ajuda a ter um norte e um objetivo, a traçar um objetivo de vida. E me entender enquanto a pessoa que eu sou também. Né? Então, eu chego na universidade escolhendo esse curso justamente para dar esse título, né, vamos dizer assim, a mais ao que eu faço, porque infelizmente muitos espaços só aceitam a gente se a gente tiver um canudo, né? A gente só pode fazer algum tipo de movimentação se a gente tiver esse canudinho aqui de universitário. Então, eu estou lá dentro, né, em busca desse famigerado canudo, né, e também de uma formação básica no quesito arte e literatura, coisas que eu não acessava, não tinha acesso mesmo, enfim, diversas questões. E lá dentro eu consigo ter um acesso a mais a esses conteúdos, a editais, a compreender o que é um edital e como ele pode ajudar a minha periferia. Né? Então, tudo que eu absorvo lá, eu trago para cá, basicamente. Para minha favela, para o coletivo Zefirinas, a gente se comunica, porque a universidade tem muito mais acesso. A gente consegue ter acesso a coisas que dentro da periferia talvez a informação não chegue. Ela me ajuda nesses quesitos e nos quesitos mesmo de eu descobrir coisas sobre o meu corpo, né? De eu descobrir narrativas e diálogos e livros e escritas e tudo mais, de gente branca, enfim. Várias outras coisas assim que vêm adentrando minha vida a partir da universidade. Nessas inserções que você faz na arte, se há intenção de publicação da sua literatura em suportes físicos, como livro, livretos, fanzines, e também você tinha conversado comigo algo sobre uma benfeitoria que vocês vão organizar a partir por conta da pandemia.
iniciando por projetos meus individuais, né, no quesito zine e tudo mais. Lançar um livro é muito complicado. Poetas periféricos, escritores aí sabem do que eu estou falando. É muito complicado a gente conseguir essa produção, são muitas coisas que a gente não entende, pelo menos que eu não entendo, né, sobre isso, mas eu tenho intenção, sim, de conseguir lançar um livro, né, e de também fazer outras participações em outras produções, coletâneas e tudo mais. Atualmente eu estou organizando e produzindo 2 zines, né, como eu falei para você, e ainda não tem nome, né, eu estou produzindo mesmo a estruturação dele, de poesias e tudo mais, mas já adianto que ambos, um deles falam sobre a minha vivência enquanto mulher negra LGBT, né, e os nossos prazeres e como a gente desfruta disso. E o outro fala sobre o meu atravessamento enquanto mulher negra periférica, né? Tudo que eu tiro e que vira poesia, tudo que sai de mim e que é dado para mim pelos meus ancestrais e que vira escrita. Então, tá aí nessa organização dele. E sobre o projeto, que é o projeto Troca Poética, né? Esse projeto, ele está sendo pensado junto ao coletivo Zeferinas, né? Que é na intenção mesmo da gente conseguir alcançar os artistas, nós, né? Nos alcançar e alcançar outros artistas com algum tipo de renda que segure a onda, porque a gente está sabendo que o governo não está ajudando muito. Né? Não sei se você não pode falar mal do governo, mas é isso. A gente pode falar o que pensa aqui, querida. Fale. Ótimo, irresponsável pra caramba, então não tá conseguindo segurar a ponta mesmo da periferia, principalmente dos artistas. A arte ela não é vista da forma que a gente gostaria, ela não é valorizada, e isso não gera renda pra gente, não dá grana. Né? E, infelizmente, as coisas rodam através, né, no ciclo do capitalismo. Então, esse projeto, basicamente, é para a gente conseguir arrecadar um dinheiro, né, uma grana, para a gente distribuir aos artistas de Salvador. Então, a gente disponibiliza artes, escritas, vídeos, performance, né, no intuito de chamar as pessoas que têm condições de doar, que pode, né, inclusive divulgo aí para as pessoas que procurem o Instagram do Coletivo Zeferinas, @ColetivoZeferinas, né, que a gente vai iniciar esse projeto brevemente, por essa semana, a gente está finalizando algumas coisas, e ele vai ser lançado através do Benfeitoria. Rol, a gente agradece muito a sua presença. Eu ouvi as juventudes, né, que você representa, que você performa através de sua voz, me dá uma esperança retada, né, de que essas novas gerações elas realmente têm uma potência muito grande. E aproveito para convidar a quem nos ouviu a visitar nas redes sociais os coletivos Poetas Vivos, Zeferinas e Islã das Minas Bahia. E pós-pandemia, a gente vê Rol Cerqueira em cena, na rua, nos slams, nos saraus, onde ela estiver atuando. Muito obrigada, querida. Eu que agradeço a vocês, muito obrigada. O segundo entrevistado para esse episódio é o França Maim, cujo currículo mal parece caber nos seus 18 anos. Maim é ator, poeta, dançarino, rapper, instrutor de teatro, militante e produtor cultural. Atualmente é suplente no Conselho Municipal de Política Cultural da cidade de Salvador. França Maim participa ainda do coletivo Crias da Mata, também organiza a Batalha de Rap e, assim como o Rol, estuda artes na Universidade Federal da Bahia. França, querido, muito obrigada por aceitar estar com a gente nesse episódio. É uma felicidade poder dialogar com essa juventude tão potente quanto a que você faz parte. Queria que a gente começasse falando um pouco dos coletivos onde você atua e também você explicando o seu nome, né? França Maim. Eu que agradeço, Luciana. Muito obrigado por esse convite, gratidão por estar fazendo parte desse projeto. E eu participo hoje
de alguns coletivos, e dentre eles coletivos de dança, teatro, mas ainda assim o que é mais forte, mais potente na minha correria, nos meus corres diários, são os coletivos de poesia. E aí eu sou do Crias da Mata e do Arte no Buzu, que tem, o Crias tem um projeto de criar sarau, de fazer evento com uma forma de sensibilização, né, de levar a arte para o bairro da Mata Escura, a poesia, levar o poema. E o Arte no Buzu é um projeto que eu, com mais dois amigos, Maiara Silva e Negro Ró, que são duas pessoas maravilhosas que trabalham comigo, a gente faz, a gente leva a poesia para dentro do coletivo. A gente sobe nos ônibus e deixa nosso poema, deixa uma palavra amiga, deixa um poema de reflexão e vai levando, né? Então, Luciana, o França Maim, o que acontece? Meu nome é Jadson Souza França, né? E aí o França, desde pequeno, ficou muito forte. E aí o França, na verdade, escolheram por mim. Eu faço parte do movimento de hip hop também, eu faço algumas batalhas, sou MC. E aí com isso, o pessoal começou a chamar França, 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 e pegou. E aí eu tentei tirar o França, tentei sair um pouco dessa lógica do França, principalmente pelo que o país, a França, já fez na África, né? Por toda a questão histórica, mas para onde eu ia ainda reforçavam a ideia do França. E aí eu tentei colocar, eu tentei não, coloquei o Maim. E aí o Maim é por conta Sim. de Luísa Maim, que foi uma grande militante, uma guerreira. E aí nisso, hoje, a galera já me chama de Maim. Então, é uma forma também de eu tirar o França e substituir o nome artístico, entende? Sim. Então, a minha ideia é colocar só o Maim, mas é todo um Legal. processo, porque a galera ainda reforça o estereótipo, reforça a ideia do França e tudo mais. Sim. Não, e a despeito do que a França, enquanto país, representa, é o seu sobrenome, né? E o Marinho tem uma força grande mesmo. É Sim. importante, achei bacana. Você falou um pouco do Crias da Mata, e um dos aspectos que a gente quer pensar da produção literária das juventudes na Bahia é justamente o sarau. Como é que se dá a atuação de França Maim no sarau? Então, o projeto do Crias da Mata é um sarau por mês. A gente faz um sarau por mês, que é diferente de alguns outros sarais que acontecem, às vezes, semanais, outros sarais que acontecem quinzenais. A gente faz um por mês. E a ideia do sarau é um espaço onde todo mundo pode levar a sua arte. E aí, geralmente, é muito latente a poesia, é um espaço que a gente pode recitar poesia, mas o sarau em si é muito aberto e muito amplo, porque a gente entende que toda arte tem que ser escutada, toda arte tem que ser vista. Então, tem gente que chega e pede para dançar, a gente deixa dançar. Tem gente que pede para cantar e a gente deixa cantar. Tem gente que pede para falar um conto e vai falar também. O sarau é um espaço onde todo mundo vai ter sua voz, entende? E aí, o sarau que a gente faz, a gente sempre começa com a roda de diálogo. A gente entende que a arte é muito importante, a arte é algo que vai fortalecer muito, mas a gente não pode fazer a arte só pela arte. A gente não pode escrever, assim, a gente tem que saber do que a gente está escrevendo, entende? A gente tem que saber o porquê a gente está fazendo. A gente tem que se formar enquanto pessoas, enquanto cidadão, enquanto cidadã. Então, primeiro, o Sarau Crias da Mata acontece de início fazendo esse debate, fazendo essa roda de diálogo, a gente traz convidados. Isso acontece também em outros saraus, né? E aí a gente vai conversando, vai trocando um papo, uma ideia. Geralmente são sarau temático. Então, a gente já fez um sobre mulheres na capoeira, e aí a gente chamou várias mestras e vários coletivos de capoeira. A gente já fez um sarau erótico, e nisso só foi fortalecendo. Eu no sarau, além de poeta, vou muito para recitar e tal. Eu também sou um dos organizadores,
Então, fico responsável em chamar o pessoal, em conseguir uma caixa de som, em conseguir um espaço. E aí, no final, essa organização, todo mundo faz um pouquinho de tudo, né? A gente vai se juntando e cada um vai pegando algo para fazer. E nisso a gente vai se fortalecendo. Às vezes a gente não consegue colocar dentro de um espaço físico, a gente faz na praça. E aí, às vezes, a praça também tá cheia, então a gente tem que achar outro local. Então, o sarau, por a gente não ter nosso espaço ainda, a gente faz o sarau em todos os lugares que a gente achar. A gente ocupa o espaço, entende? E é isso, e o público do sarau é todo mundo mesmo. As mães dos poetas, as mães que estavam em casa, os alunos das escolas, as pessoas que estavam andando na rua. A gente faz, às vezes a gente vai fazendo panfletagem, entregando, gente, vai ter sarau. Então, por ser um espaço aberto, é para todo mundo, entende? Todo mundo que quiser pode colar, todo mundo que quiser pode chegar. Como a gente lhe apresentou, né? Você tem uma atuação no Conselho Municipal de Cultura, você está na universidade, no curso de artes. Aí eu queria saber qual é o papel da universidade e também dessa sua inserção política na sua formação e nesses tantos espaços que você desenvolve enquanto artista. Então, Luciana, primeiro que eu cresci achando que esse espaço não era o espaço meu. Então, desconstruir isso foi o primeiro passo, né? Eu sempre achei que a universidade, principalmente a universidade pública, não era o lugar que eu deveria estar. Eu achava que eu nunca conseguiria estar dentro desses espaços que hoje eu me encontro como Conselho Municipal de Cultura, né? Infelizmente, de certa forma, é imposto, que a gente não vai conseguir alcançar. E aí, a partir do decorrer do tempo, eu fui crescendo e percebendo que esse sim é um espaço meu também, que somos seres políticos. E é algo que a gente tenta também levar para a comunidade. Então, a minha inserção dentro desses espaços é uma forma também de resistência, é uma forma de mostrar que eu posso estar lá e que vários outros, como eu, também podem estar, entende? Chegar dentro da comunidade, chegar dentro do bairro onde eu resido, chegar lá na Mata Escura e mostrar pro menino que está lá, para a menina que está lá, para as pessoas que estão lá, que todos nós podemos chegar, que apesar da dificuldade, que vão ser várias, apesar que essa questão de meritocracia seja uma farsa, no meu credo, então, mas a gente tem que lutar para ocupar esses espaços, a gente tem que batalhar, entende? Infelizmente, para a gente acaba sendo muito difícil. E para mim foi muito difícil ocupar esses espaços. Primeiro, como eu disse, eu cresci acreditando que a política faz mal, né? Eu cresci acreditando que eu ser um ser político seria eu ser uma pessoa corrupta, eu ser uma pessoa ruim. Mas eu tive que me desconstruir nesse papel. E aí a escola teve um papel fundamental dentro de mim. Eu tive vários professores e várias professoras que me ensinaram muita coisa. E que me ensinaram. Uma vez, uma professora me disse uma frase, não lembro de quem é, mas ela disse que aquele que não gosta de política é governado por quem gosta. E no final eu comecei a perceber que eu precisava estar nesses espaços. E uma coisa que eu acho que eu queria até comentar, no dia que foi para eu tomar posse, eu tive uma crise, né? Eu acabei tendo uma crise de ansiedade e tal, e eu não queria ir tomar posse, porque eu não acreditava que eu estava naquele espaço. Hoje, eu olhando, eu vejo que, tipo... Não, eu vejo que realmente era um espaço meu, mas no dia da posse parecia que várias coisas aconteceram, eu tremia, eu dizia, não, esse espaço não é meu, eu chorava, acabei chegando até atrasado, eu marquei um outro evento no mesmo dia, então várias coisas aconteceram, porque infelizmente é ensinado pra gente que, eu fui ensinado que eu não ia sair do meu bairro, não dizendo que meu bairro seja algo ruim e tal, mas é necessário que a gente saia e que a gente volte, mas que a gente volte sempre com algo, que a gente saia, se forme e volte para nossa comunidade, e volte para nossa base e deixe as nossas experiências e deixe as nossas formações e ajude,
entende? E ajude o que acontece lá. E assim, a universidade, por exemplo, eu acho fundamental essa sua fala, né? Que a gente precisa de fato ocupar esses espaços que historicamente nos foram negados. Mas agora que você está lá dentro, como é que você sente como é que se diz? A palavra me faltou. Como é que você sente a influência? Existe alguma influência da universidade que está sendo pensado e praticado lá dentro na sua prática? Existe alguma mudança? O que você acha? Então, infelizmente, eu comecei, né, esse ano, e aí, como eu entrei esse ano, aconteceu, e com essa pandemia, foi canceladas as aulas e tal. Porém, o início das aulas, eu aprendi algumas coisas que me fortaleceram muito, né? Primeiro que eu entro na faculdade com a ideia de que eu preciso aprender a falar de uma forma mais acadêmica. Eu acredito, eu entro acreditando, antes de eu entrar, eu começo a acreditar que eu preciso falar na forma acadêmica, falar com as palavras um pouco mais difícil. E aí, ao entrar, eu me deparo com uma professora chamada Ana Lu, né? Ana Lúcia, que me ensina que a gente tem que aprender a se comunicar com as pessoas. E aí, que essa linguagem mais rebuscada, essa linguagem mais difícil, é só mais uma variação, né? E aí ela começa a ensinar sobre letramento, e começa a me ensinar sobre várias coisas. E só esses dias que eu comecei, eu já começo a colocar dentro da minha prática, dentro das minhas poesias, isso já me dá uma outra formação também. Eu começo a sugar e a filtrar as coisas que são boas para mim, as coisas que vão me fortalecer, né? E começo a aplicar dentro da minha poesia, e começo a aplicar dentro do coletivo, e aí as coisas que eu recebo para minha formação, eu jogo no coletivo para tentar ajudar na formação dos meus colegas também, entende? Aí são dentro do coletivo, são 6 pessoas, e é uma vitória para a gente saber que dessas 6 pessoas, 4, se não me engano, 4 a 5 ou já se formaram ou estão na faculdade. Entende? Então, é uma forma de fortalecimento, é uma forma de construção, é uma forma também da gente levar, como eu disse, voltar para a escola e ajudar na escola, voltar para os coletivos anteriores e tentar dar uma ajuda, tentar dar uma força também. Muito legal, França. Que bom que você citou a Ana Lu, que tem, antes de entrar na Universidade Federal e na universidade, tem um papel importante na formação de leitores, de estudantes e com a discussão sobre letramentos de resistência, né? Muito bacana. Sim. Queria saber de projetos futuros, né? A gente está em plena pandemia e eu, particularmente, acho que é um momento da gente projetar, sim, a gente ter esperança e sonhar com esse momento pós-pandemia. Eu queria saber, projetos futuros, se você tem intenção de publicar os seus poemas que estão nas redes sociais em um suporte físico, como livros ou fanzines, ou alguma coisa assim. Queria ouvir um pouco de vocês. Então, né, os projetos futuros, eu tô usando essa pandemia, né, para estudar, e estudar muito sobre divulgação, sobre criações de eventos, sobre essas questões que possam me ajudar no futuro. E aí, os projetos mesmo é continuar o sarau, continuar, dar uma força maior para o sarau, fortalecer ainda mais, dar uma maior visibilidade, né? Conseguir um espaço físico que seja nosso, que eu acho isso muito importante também, apesar de a gente conseguir fazer tranquilamente nas praças, que é muito importante também fazer na rua, mas que a gente também consiga esse espaço físico. E sim, na verdade, um dos meus maiores projetos é o lançamento de um livro. Estou correndo atrás, já tenho a quantidade de poemas para colocar no livro, já tenho a ideia já formada, preciso apenas formatar o livro e ir atrás do que eu acho até um pouco mais difícil, que seria o apoio, né? Mas dentro disso tem algumas pessoas que estão me ajudando,
tem algumas pessoas que, Ana Lu é uma delas, que sempre que pode, Valdec Silva, que é uma pessoa que sempre me ajuda, sempre que pode ele me manda um edital, Sim. é um poeta maravilhoso. Então, eu estou correndo atrás, né? Estou me inscrevendo em alguns editais, estou tentando me fortalecer a partir disso, estou juntando dinheiro, e aí eu estou nessas questões, estou correndo atrás, e o projeto é fazer um livro. Ano passado eu fiz um livreto, né? Só para ter uma ideia de como seria, como poderia divulgar o livreto, como eu poderia vender, como eu poderia fazer as coisas. E a partir disso, agora é o lançamento desse livro. Beleza. França Maim, a gente te agradece a sua presença, esse diálogo, e aproveita para convidar a quem ouve o nosso podcast a visitar as suas redes sociais, enquanto a gente estiver na pandemia, e no pós-pandemia, para que eu, inclusive, quero muito ir ao Sarau Crias da Mata. Muito obrigada, querido. Muito obrigado a você. Quem quiser me seguir, Instagram, Facebook, Twitter, todos vão estar Franca Maim, MAHIN. Sigam também o Arte no Buzu e _Crias da Mata. E aí já deixo o convite para vocês, pós-pandemia, né? Quando isso tudo passar, que eu espero que passe logo, vão lá, o sarau acontece no bairro da Mata Escura, que a gente faz também de uma forma de desmistificar a ideia que é imposta do bairro, a ideia que foi colocada, que a grande mídia sempre está divulgando. E aí a gente mostra que a gente tem arte, a gente mostra que a gente tem poesia. Geralmente acontece no Colégio Estadual Professora Marilene da Silva, que a gente tem uma parceria com a direção, que é uma direção muito aberta, uma direção que nos ajuda muito. É uma gestão maravilhosa. E é isso. Queria agradecer mais uma vez a toda a equipe, a você, né? E muito obrigado mesmo. E vamos ao terceiro bloco, quando os nossos leitores leem trechos de obras, indicam livros e autores que fazem a roda girar. Eu sou Cássia Vale, atriz, fundadora do Bando de Teatro Olodum, historiadora, arte educadora e escritora. Tive a gloriosa surpresa do meu primeiro livro, Calu, uma menina cheia de histórias, ganhar a premiação da Associação Paulista dos Críticos de Arte. Passei sim. E passaria mais uma vez. Gravaria quantas folhas fosse preciso. Requeria a palavra e a palma, rumo a estradas de linhas pautadas. A caneta como bastão e o coração em galope demarcaram o sentido de nossa vitória. Desse passo coletivo, lavramos ascensão, afirmamos pretas ações. E hoje sim, passei meu poema na cara da academia. Sou literatura negra, escrita na história do Brasil. Ana Fátima, passo à frente. A Ana Fátima é uma escritora negra que também já publicou no Cadernos Negros. É uma parceira na literatura infantil, tem 2 livros que eu gosto muito, As Tranças da Minha Mãe e Maqueba Vai à Escola. Olá, meu nome é Paulo Sérgio Paes, sou negro, morador do bairro de Colin de Farias, pai de Júlia, formado em letras vernáculas e mestrando do programa de pós-graduação em estudo de linguagens, PPGEL-UNEB, onde desenvolvo minha pesquisa sobre a cena literária dos saraus nas periferias da cidade do Salvador. Abracadabra, olho de cabra, não apaga nem afaga, ascendente e descendente, do negro vivo, diamante África. As minhas palavras são mágicas, resistência original da diáspora. Através da poesia eu pergunto, qual a sua identidade? Qual a sua identidade?
Será que você vai pôr a mão em seus documentos ou irá refletir sobre sua ancestralidade? Aqui o papo é reto e de verdade, realidade. E que tem sangue de africanos escravizados correndo nas veias é, quem sabe, as várias faces do racismo que ainda hoje escraviza o povo em pele negra e máscaras brancas. Capitães do Mato adestrando desde menino nossas crianças. O racismo praticado aqui é institucionalizado. Enquanto quem está na favela sofre calado, não reconhece a irmã que está ao lado, também descendentes de africanos e indígenas escravizados, ainda hoje ameaçados, discriminados, impunemente assassinados. Viva o país do povo alienado, que pouco sabe sobre seu passado. Nossa história não está nos livros de história. Nossa história nunca foi contada na escola. Outrora fora queimada a mando de Rui Barbosa, documentos, provas, verdades que guardavam memórias. Tentativa de apagar a vergonha nacional, onde Capitães do Mato evoluem para policial. Trancafiado numa foto 3x4, o povo é réu. Gosto de fel não é doce como mel. A sua identidade não cabe num pedaço de papel. A sua identidade não cabe num pedaço de papel. Esse poema se chama Qual a Sua Identidade?, da autoria dos poetas Hilton Júnior e Marcos Paulo, membros do Sarau do Jaca, Juventude Ativista de Cajazeiras, e está disponível no livreto de poesia do Jaca, vendido no próprio espaço onde se realizam os saraus, e se encontra também nas redes sociais dos respectivos autores. Chegamos ao último bloco do Margens da Palavra. E vamos dar as dicas que quem está acompanhando desde janeiro sabe que rolam por aqui. Então, Luciana, esse fim de semana eu revi um documentário da Netflix chamado Minimalism, que conta a história de 2 americanos que vivem o minimalismo, né, e defendem essa espécie de filosofia de vida em que se consome apenas o que realmente é capaz de atribuir algum valor, algum sentido à nossa vida. Eu não vou dar o spoiler do filme, mas eu queria contar aqui para os ouvintes e para ti que tem um momento que um desses caras diz mais ou menos o seguinte: ame as pessoas e use as coisas, o contrário nunca dá certo. Então, considerando que quem pode está em casa desde março e a gente já está finalizando aí o 3º mês de isolamento, a minha dica é aproveitar o momento com as pessoas que estão ao nosso lado e desapegar ou tentar desapegar na medida do possível de um futuro que a gente não consegue controlar. Essa pandemia vai passar, nós vamos lembrar das pessoas que estiveram com a gente, privado com a gente, ou no caso de quem está saindo para trabalhar, vai lembrar de quem estava junto nessa batalha diária em algum local de trabalho, não é? Infelizmente, quem perdeu alguém vai ficar marcado exatamente pela ausência da pessoa que foi. Ou seja, quando a pandemia passar, lá na frente, a gente vai lembrar de pessoas, a gente não vai valorizar, talvez essa seja a minha expectativa, obviamente, a gente não vai lembrar simplesmente que a gente ficava trancafiado em casa, que a gente deixou de fazer as nossas atividades normais, entre aspas. A gente vai lembrar quem esteve junto com a gente, em qualquer que seja o lugar que você está passando o seu isolamento. A dica primordial para esse momento que a gente está vivendo continua sendo: fiquem em casa. Fiquem em casa, gente. E não ouçam as diretrizes do presidente deste país, um dos únicos no mundo a contrariar e contradizer as orientações da OMS e dos países que já passaram pelo pico da pandemia. E para não ficar dando moral a malvados, eu óbvio que vou fazer também uma indicação literária. Eu vou sugerir a leitura do artigo O Amanhã Não Está à Venda, do Ailton Krenak, que traz reflexões fundamentais para o tempo atual e, sobretudo,
para o momento pós-pandemia. E o melhor, na data em que gravamos este programa, ele pôde ser baixado de graça no site da Amazon. Esse foi o Margens da Palavra. Produção e apresentação, Edma de Góes e Luciana Moreno. Visitem o nosso Instagram, o nosso Twitter e enviem comentários, sugestões para o e-mail margensdapalavraba@gmail.com. Até a próxima e, se possível, fique em casa.